tudo que tenho e possuo, vós me destes com amor. Todos os dons recebidos com gratidão vos devolvo. Queridos irmãos e irmãs, queridos amigos paulinos, vamos avançar no nosso percurso. A última vez chegamos todo esse bloco, acabamos esse bloco pastoral até a página 206, né, do livro de São Paulo, Profeta e Pastor. E você se lembra, tinha toda essa lista de progresso. Se você quer fazer uma teologia do progresso, vocês podem buscar na primeira carta aos Tessalonicenses 7 progressos, uma lista perfeita. Progresso na santificação, progresso no amor fraterno, progresso no testemunho de vida, no respeito dos responsáveis da comunidade, progresso na paciência com os irmãos mais difíceis, progresso na alegria, na oração, na ação de graça e progresso na vida do Espírito. Talvez, com certeza, você precise de aprofundar um desses 7 progressos que o Senhor mostra a partir dessa carta aos Tessalonicenses. E depois, Paulo acaba a sua carta e já vimos com fórmula de benção, tripla benção e também saudações finais. Mas deixamos ao lado toda a parte doutrinal, que vamos voltar atrás agora, vamos voltar a 1 Tessalonicenses 4:13, porque justamente depois é tratada essa parte doutrinal que é o coração e que é o motivo da carta de Paulo aos Tessalonicenses. Então chegamos na página 207 e como foi visto no plano dessa carta, na página 92, vamos aprofundar agora nesse percurso que começa hoje, a partir de 1 Tessalonicenses 4:13 até 5:11. E nesse bloco é justamente a parte doutrinal de São Paulo. Você se lembra que dizemos que a carta aos Tessalonicenses é o evangelho da esperança. Por quê? Justamente, vamos ver nesse bloco doutrinal, porque é centrada a partir dessa revelação do Cristo, da volta, do retorno, não sei como dizer, da vinda gloriosa de Cristo, que Paulo vai lembrar aos Tessalonicenses. E parece que ele já falou dessa questão doutrinal da vinda de Jesus na glória, quando ele fundou essa igreja, em Atos 17, e porque ele faz alusão, dizendo, como eu já vos falei. Mas ele vai desenvolver essa questão doutrinal da esperança na vinda do Senhor na glória. Então, é a questão da escatologia. Escatologia vem do grego eschatos, ou eschatos, que significa último. Então, a escatologia significa último, a última vinda de Cristo. Como podemos dizer, dos discursos escatológicos de Nosso Senhor, que você pode buscar em Mateus, por exemplo, 24 e 25, são os discursos escatológicos, são os últimos discursos de Jesus. E também se trata do além, do fim último, dos últimos tempos que acontecerão. Então, é um anúncio escatológico, que significa discurso, logia, discurso, logos. E esse campo da escatologia, na época de Paulo, não é desenvolvido como hoje. Hoje podemos falar livremente entre nós dos últimos tempos, da vinda em glória de Cristo, da ressurreição dos mortos,
do julgamento final, do purgatório, do inferno, do paraíso, do reino de Deus, mas na época devemos bem pensar que foi completamente novo. As pessoas a quem Paulo fala em Tessalônica não sabia quase nada ou pouca coisa sobre isso. Então, se sabia um pouco na fé de Israel, mas imagina, as pessoas de Tessalônica não são muito cultivadas na Sagrada Escritura, são pessoas simples. Em Tessalônica, como em Corinto, quando Paulo vai chegar depois. Então, vamos ver, a partir da página 208 de vosso livro sobre São Paulo, Bento XVI, eu citei na uma das suas catequeses do 12 de novembro de 2008, ele fala dessa questão do discurso escatológico. Cada discurso cristão sobre as coisas últimas é chamado de escatologia e parte sempre do acontecimento da ressurreição. E neste acontecimento, as coisas últimas já começaram e, num certo sentido, já estão presentes. Então, esse detalhe do Bento XVI é muito importante e devemos bem atualizar isso hoje. Quando tratamos dessa visão do futuro e dos fins dos tempos, fim do mundo, volta de nosso Senhor Jesus Cristo. Quando será? Quando acontecerá? Bom, alguma vez podemos ouvir alguns discursos que são completamente desligados do evento que foi a ressurreição de Jesus Cristo. E o Papa Bento XVI diz, cuidado, cada vez que devemos falar desses eventos dos fins últimos, devemos ligar sempre com o evento da ressurreição. Então, não é uma coisa em si, o fim do mundo, fins últimos. Não, é uma coisa que continua o evento da ressurreição de Cristo. Então, isso é muito importante quando ouvimos falar desse tipo de coisa, ou mesmo na teologia. É bom de verificar que o ponto de partida é já o evento da ressurreição de Cristo. E não podemos materializar nem dar uma dimensão humana só, de ciência humana sobre isso, sem fazer referência ao evento da ressurreição de Cristo, que é o ponto de partida. A primeira coisa é muito importante. Segunda coisa que é importante, nessa página 208, essa primeira geração de cristãos, que são nessa cidade de Tessalônica, receber o discurso de Paulo sobre esse anúncio da vinda de Cristo, do Cristo em glória. Mas eles não sabiam uma questão que fazia um problema para eles, porque pessoas que morreram, da comunidade de Tessalônica, das famílias desses primeiros cristãos, pessoas não tinha Covid-19, mas tinha pessoa que morria necessariamente. E então as pessoas se perguntam, mas depois, essas pessoas que vêm de morrer, e que não serão presentes quando Cristo vai voltar na sua glória, essas pessoas são aonde? E essas pessoas, como elas vão poder viver a salvação de Cristo quando Cristo vai voltar? Porque eles se faziam uma ideia que Cristo pode voltar o mês que vem. Então, São Paulo vai responder como essas pessoas podem ser reconfortadas na esperança, nessa visão da vinda de Cristo. E é bom de lembrar que quando Paulo escreve justamente esse capítulo, ele chegou em Atenas depois da missão em Tessalônica, que ele devia deixar porque tinha a perseguição dos judeus, entrar na cidade de Bereia, Atos 17, e lá também eles foram perseguidos pelos judeus, devia sair de Bereia e chegar em Atenas. E
será quando ele chega a Atenas, na Grécia, que ele vai receber notícia dos cristãos de Tessalonique que parecem se desanimar e ele recebeu notícia desse desânimo e de dúvida das pessoas de Tessalonique. Então, é bom de se lembrar desse contexto que aconteceu e por que Paulo escrevia essa carta. Vamos ler agora sobre essa questão da escatologia e da morte e como reagir com a fé em Cristo que ressuscitou, como devemos ser instruídos em relação com a morte. Essa citação de Bento XVI é interessante e ela foi tirada da encíclica Spe Salvi número 10, e depois vamos ouvir também a citação do Papa Francisco. Ambrósio tinha dito: a morte não deve ser chorada, pois ela é causa da nossa salvação. Santo Ambrósio, é interessante essa citação de Santo Ambrósio, que evangelizou Santo Agostinho. A morte não deve ser chorada porque ela nos vale a salvação. Então, ela deveria ser nossa amiga. E depois, Papa Francisco, na sua catequese do 11 de dezembro de 2013, o primeiro ano de seu pontificado, vai falar sobre o julgamento final. Pois Deus não enviou o seu Filho ao mundo para julgar o mundo, mas para que o mundo seja salvo por ele. Quem nele crê não é julgado. Quem não crê já está julgado, porque não creu no nome do Filho único de Deus. Significa então que o julgamento final já é um ato que começa agora, ao longo da nossa existência. Que este julgamento é pronunciado a todo instante na nossa vida, em resposta ao nosso acolhimento, à nossa fé, da salvação presente e que age em Cristo, ou ao contrário da nossa incredulidade, com este fechamento sobre nós mesmos que ele produz. Então, é importante de bem entender isso. O julgamento, não devemos ter medo do julgamento final, porque ele já começou. Devemos fazer nosso exame de consciência, devemos saber como, na fé, diante da presença de Deus, somos responsáveis de nossos discernimentos do bem, do mal em nossa consciência, e como nossos actos também são ligados a nosso ser de fé e de esperança e de amor. Então, o julgamento começa hoje, na medida que eu me deixo perscrutar pela Escritura, pela Santa Escritura, Sagrada Escritura, como eu vivo já na presença de Deus, com meus irmãos, esse real de nossa vida. Então, na página 210, que o título é uma citação de Paulo, que vamos ouvir agora, nesse bloco, Tessalonicenses 4, 13 a Tessalonicenses 4, 18. E começa o coração da doutrina escatológica de Paulo. Irmãos, não queremos que ignoreis o que se refere aos mortos, para não ficardes tristes como os outros que não têm esperança. Se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também os que morreram em Jesus, Deus há de levá-los em sua companhia. Por isto vos declaramos segundo a palavra do Senhor, que os vivos, os que ainda estivermos aqui para a vinda do Senhor, não passaremos à frente dos que morreram. Quando o Senhor, ao sinal dado, à voz do arcanjo e ao som da trombeta divina descer do céu, então os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Em seguida nós, os vivos que estivermos lá, seremos arrebatados com eles nas nuvens para o encontro com o Senhor nos ares. E assim estaremos para sempre com o Senhor. Consolai-vos, pois, uns aos outros com estas palavras.
Amém. Muito obrigado. Então, são duas coisas muito importantes nessa passagem, várias coisas bem importantes. Mas a primeira é uma maneira retórica de Paulo de falar. Hein? Não queremos, irmãos, que você seja ignorante em relação com os mortos. E depois ele vai dizer, aqueles que morreram em Cristo. Morrer em Cristo. Depois ele vai falar da fé na ressurreição de Cristo. Mas, por ele, essa vida do futuro depende de nossa vida de hoje. E nossa maneira de acabar nossa vida, de morrer em Cristo. Você se preocupa de vossa morte, da maneira que vocês vão morrer no final de vossa vida. Mas isso é muito importante. E os antigos, monges e homens de Deus, meditavam sobre a questão da morte, justamente para nos fazer pensar, se a morte vem amanhã, eu devo me sentir preparado, pronto. Morrer em Cristo significa isso, uma consciência preparada para encontrar o bem-amado, meu Senhor e meu Salvador. Então, não queremos que você seja ignorante em relação com aqueles que que morreram. Então, essa ignorância não é uma questão de faltar de inteligência. Hein? Não, é uma questão verdadeiramente espiritual. Significa uma ciência espiritual. Não é? Então, ele utiliza essa fórmula retórica como uma provocação. Não queremos que você seja ignorante. Como dizia São Jerônimo, ignorar as Escrituras corresponde a ignorar Cristo. Não podemos ignorar as Escrituras, não, porque significa ignorar Cristo. E depois, ele mesmo, Paulo, vai confessar que antes de sua própria conversão, ele era ignorante. E, portanto, ele conhecia a Sagrada Escritura como judeu. 1 Timóteo 1:13, ele vai declarar: A mim, que outrora era blasfemo, perseguidor e insolente, mas obtive misericórdia, porque agi por ignorância na incredulidade. Olha, ele liga a ignorância com a falta de fé, com a incredulidade. Então, podemos ver em nossa vida tudo o que nos falta como inteligência espiritual, porque devemos aprofundar mais a partir de nossa fé em Cristo ressuscitado, que foi ressuscitado, mas que vai voltar. Não queremos que você seja ignorante. E depois temos a citação de São Francisco de Sales, na uma da sua carta, número 1001, que eu citei na página 211. São Francisco de Sales vai dizer quem é um verdadeiro ignorante. Esse irmão é um verdadeiro ignorante, mas um ignorante que sabe muito mais que muitos sábios. Ele tem verdadeiros fundamentos da vida espiritual e a sua comunicação só pode ser-vos útil. Então, cuidado, porque não é um ignorante segundo as coisas do mundo, da moda, das atualidades, segundo esse mundo que passa. Mas uma pessoa de condição humilde pode ser uma verdadeira pessoa sábia, e cheia de inteligência espiritual. Depois, na página 211, vamos ver que Paulo vai dizer: você não deve reagir como os pagãos, que não têm esperança. Finalmente, a falta de ignorância, a falta da esperança corresponde a essa ignorância. E uma coisa que faltava, finalmente, nesses cristãos de Tessalonique, eles não tinham esperança.
só as coisas do presente, só as coisas da vida biológica, finalmente, parava eles. Ele não podia ver além. E justamente isso a esperança, de poder ver bem mais longe. Alors, cuidado, porque alguma vez podemos ter visão de longe e não ver a raiz que vai me fazer cair. Então, precisa dos dois, precisa de fazer essa harmonização entre a vida do real de hoje, que eu devo viver, minha preocupação e responsabilidade de hoje, e, ao mesmo tempo, uma respiração, uma visão cheia de esperança, porque percorremos percurso, nossa vida é feita para viver essa vida eterna. Então, ele vai dizer em 1 Tessalonicenses 4:13 que esse cristão de Tessalonique não deve se lamentar como pessoa que não tem esperança. Irmãos, não queremos que ignoreis o que se refere aos mortos, para não ficardes tristes como os outros que não têm esperança. Como os outros, significa como os pagãos. Você não deve reagir como aquele que se lamenta, que se desola, porque são pagãos. Então, devemos bem verificar. Alguns cristãos vivem como pagãos. Em frente da morte, das provações, e nesse momento da pandemia, é bem isso. Em frente da morte, somos confrontados à questão existencial. As pessoas são atingidas por essa doença. São alguns que vão reagir muito bem, que têm uma boa saúde, e outros que vão sofrer muito, porque a questão dessa doença pode chegar até a morte. Então, como nós podemos reagir? Como pagão, angústia, desolação, lamentação. E, nesse caso, Paulo quer dizer, mas o que te falta é a esperança. Você não tem a visão da vida eterna e a visão do mundo que te espera, do mundo futuro, em Cristo. E por isso que é importante de saber, como ele diz, morrer em Cristo. Morrer em Cristo significa como se minha vida pode, o Senhor pode me chamar a dar minha vida hoje ou amanhã, como eu vou morrer em Cristo. Então, não é uma questão que devemos deixar para amanhã, ou daqui a um ano, daqui 10, 20, porque são muitos jovens no meio de nós que não se preocupam muito com isso. Mas isso não faz morrer, de fazer esse tipo de pergunta. Como eu gostaria de morrer, de acabar minha vida terrestre, último sopro, o que seria? Senhor, vem me inspirar, vem nos inspirar a cada um de nós para não morrer e deixar essa vida como os pagãos. Mas que minha fé no Cristo ressuscitado, que minha fé na vida eterna me acompanha, me porta, me suporta, me carrega, a fim de não morrer como uma pessoa que não tem nenhuma esperança. Meu Deus! Eu vou no buraco, eu vou no túmulo. Meu Deus, não tem nenhuma esperança nessa maneira de pensar. Então, que esse escrito de Paulo vos comunica a chama da esperança. Precisamos muito, nesse momento, com as pessoas que sofrem ou que são no fim da vida, e são milhares cada dia que devem deixar essa vida terrestre, devemos rezar muito para que as pessoas recebam uma graça profunda de esperança. É uma graça que precisamos. Não é uma pequena espera, uma espera humana, optimista, positiva, o positivismo do homem natural. Não, é um dom recebido no batismo pela graça de Cristo, morte por nós, pela nossa salvação e ressuscitado. Que nos provoque uma grande esperança, que nos provoque a fé, que nos provoque no amor, um amor de caridade. Então,
São duas tristezas, como diz Paulo na segunda carta aos Coríntios, 2 Coríntios 7, 10. Uma que conduz à depressão e à morte, e outra que conduz à conversão e a um progresso, finalmente, com Deus. Vamos ouvir essa palavra. Com efeito, a tristeza, segundo Deus, produz arrependimento que leva à salvação e não volta atrás, ao passo que a tristeza, segundo o mundo, produz a morte. Então, Paulo nos revela na segunda aos Coríntios, e ele fala um pouco assim com os Tessalonicenses, cuidado, não podemos ser tristes na maneira dos pagãos, que só tem uma única tristeza, uma tristeza de desolação, de deprime, de depressão, e que nos leva à morte. Isso não tem futuro, não tem esperança nenhuma. Devemos verificar de não ficar nessa tristeza. Bom, são tristezas que são legítimas quando temos provações importantes, o luto a viver, mas a boa tristeza, como diz um autor francês, a única tristeza que convém a um cristão é a tristeza de não ser santo. Então, a tristeza que produz uma conversão, um desejo de progresso, um desejo de mudança. E vamos ler justamente esse comentário de Bento XVI, na encíclica Spe Salvi número 2, quando ele comenta essa palavra de Paulo aos Tessalonicenses. Diz São Paulo aos Tessalonicenses: não deveis entristecer-vos como os outros que não têm esperança. Aparece aqui também como elemento distintivo dos cristãos o fato de estes terem um futuro. Não é que conheçam em detalhe o que os espera, mas sabem em termos gerais que a sua vida não acaba no vazio. Somente quando o futuro é certo como uma realidade positiva é que se torna visível também o presente. Então, é interessante de ver que o cristão, para ele, a vida não para com a morte. Ele tem um futuro, ele tem uma esperança, porque ele sabe que a minha vida não vai cair no vazio, como foi dito, no nada. Mas que ele vive uma realidade positiva que não vai parar. A esperança também que o Papa Francisco cita muitas vezes nas suas catequeses, e aqui eu relatei na página 213, dentro de Amoris Laetitia, número 117, ele fala da esperança de uma maneira muito bonita. Aqui aparece a esperança no seu sentido pleno, porque inclui a certeza de uma vida para além da morte. Aquela pessoa, com todas as suas fraquezas, é chamada à plenitude do céu. Lá, completamente transformada pela ressurreição de Cristo, cessarão de existir as suas fraquezas, trevas e patologias. Lá, o verdadeiro ser daquela pessoa resplandecerá com toda a sua potência de bem e beleza. Isto permite-nos, no meio das moléstias desta terra, contemplar aquela pessoa com um olhar sobrenatural, à luz da esperança, e aguardar aquela plenitude que, embora hoje não seja visível, há de receber um dia no reino celeste. Como é bonito, hein? Se você tem dificuldade existencial, medita, vai rezar com 1 hora lá na capela, com essa palavra do Papa Francisco, que é verdadeiramente um remédio que nos comunica a esperança, uma certitude de vida depois da morte, uma certitude de vida a partir, a plenitude do céu, a partir da ressurreição do Cristo. Nossa vida será transformada
a partir da ressurreição. E por isso que Bento XVI dizia no início lá, que não podemos pensar na escatologia desligado do evento da ressurreição de Cristo. Porque é a ressurreição de Cristo que transforma tudo. Nossas fragilidades não continuarão mais, não terá mais escuridão, não terá mais patologia, graças a Deus. O verdadeiro ser da pessoa brilhará com todo o seu poder do bem e de beleza. Meu Deus, então, isso, na luz da esperança, podemos justamente fazer atos de esperança. Ato de esperança, de receber um dia no reino do céu isto mesmo que nos espera, né, que será vivido na eternidade. Então, como dizemos com Bento XVI, devemos partir do Cristo ressuscitado e por isso que na página 213, falamos da ressurreição de Cristo. Essa questão da ressurreição de Cristo, como surgiu essa ideia antes do evento de Cristo ressuscitado, como os judeus acreditavam, tinha pouco de ideia da ressurreição. E foi progressiva esse caminho sobre a ideia de ressurreição, da concepção de fé de Israel, foi caminho progressivo. E o profeta Daniel, justamente, que relata eventos entre os séculos 7 e 6 antes de Cristo, mas que escreve no século II antes de Jesus Cristo, vai dizer justamente algumas coisas interessantes que faz esperar a ressurreição final. E depois podemos ler quase a mesma época no livro dos Macabeus. E muitos dos que dormem no solo poeirento acordarão, uns para a vida eterna e outros para o opróbrio, para o horror eterno. Os que são esclarecidos resplandecerão como o resplendor do firmamento, e os que ensinam a muitos a justiça serão como as estrelas por toda a eternidade. Bel anúncio do profeta Daniel, dessa ressurreição futura. Antes mesmo, 2 séculos antes do evento da ressurreição de Jesus Cristo. É muito interessante. E depois, no segundo livro dos Macabeus, que vai mostrar duas coisas, que vai falar da fé na ressurreição dos mortos e também da oração por aqueles que morreram. Podemos fazer também oração por aqueles que morreram e que morreram sem fé, ou que precisam de nossas orações. Então, são duas referências, Daniel e Macabeus, que são muito interessantes sobre esse tema. Depois, tendo organizado uma coleta, enviou a Jerusalém cerca de 2.000 dracmas de prata, a fim de que se oferecesse um sacrifício pelo pecado. Agiu assim absolutamente bem e nobremente, com pensamento na ressurreição. De fato, se ele não esperasse que os que haviam sucumbido iriam ressuscitar, seria supérfluo e tolo rezar pelos mortos. Mas se considerava que uma belíssima recompensa está reservada para os que adormecem na piedade, então era santo e piedoso o seu modo de pensar. Eis porque ele mandou oferecer esse sacrifício expiatório pelos que haviam morrido, a fim de que fossem absolvidos do seu pecado. Então, uma oferenda de 2.000 dracmas para justamente oferecer um sacrifício por aqueles que morreram, a fim que eles sejam libertados de seus pecados. Então, é muito interessante de ver que já 2 séculos antes de Jesus Cristo, temos já esse conceito de ressurreição e
de intercessão pelos defuntos. E justamente porque aqueles que caíram, que ofereceram sua vida, sabia que uma recompensa será reservada àqueles que morrem na piedade. Então, isso que Paulo vai traduzir, que morre em Cristo. Depois de Cristo, ele vai interpretar esse pensamento, esse conceito, dizendo aqueles que morrem em Cristo serão como estrelas que vão brilhar, porque eles acreditaram a essa vida futura, a essa vida eterna. Muito bonito. Então, o que foi uma profecia através de Daniel e através do livro histórico dos Macabeus se tornou uma realidade a partir da ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, isso é muito importante de poder nos lembrar disso, hoje, nesse contexto, que nossa consciência é marcada pela vulnerabilidade humana e pela consciência mais forte da morte, hoje que antes, com essa doença. Nesse mundo materializado, tecnicizado, erotizado, hedonizado, por muitas coisas, finalmente, que precisa de ouvir, a partir dos escritos de Paulo, essas motivações mais profundas, através desse mundo de indiferentismo também, que pode contagiar dúvida e questões. Então, a volta de Nosso Senhor nos faz reaviver a esperança. Então, Vaticano II fala dessa esperança escatológica, significa em direção do futuro. A importância das tarefas terrenas não é diminuída pela esperança escatológica, mas que esta antes reforça com novos motivos a sua execução. Pelo contrário, se falta um fundamento divino e a esperança da vida eterna, a dignidade humana é gravemente lesada, como tantas vezes se verifica nos nossos dias, e os enigmas da vida e da morte, do pecado e da dor, ficam sem solução, o que frequentemente leva os homens ao desespero. É central essa palavra, também merece de ser bem aprofundada. A esperança escatológica não tira a pessoa humana de suas preocupações, da sua responsabilidade humana, mas, do outro lado, quando falta essa esperança divina na vida eterna, a dignidade humana se torna ferida. Eu acho que o humanismo sem o amor cristão, sem a fé cristã, sem a esperança cristã, se torna um humanismo que pode ser como um humanismo, uma falta de humanismo. Pode regredir muito numa vida natural, numa vida animal, sem mais referência, com essa dimensão profunda e dimensão eterna. Sem a transcendência, cuidado que o humanismo não se torne bem pior que o humanismo. Se, como diz São João Maria Vianney, se tiremos a adoração eucarística, eles vão adorar os animais. São João Maria Vianney dizia isso para defender a adoração eucarística. Se tiramos a adoração da presença eucarística do Senhor, eles vão adorar animais, bichos. Impressionante. Então, Bento XVI também comenta esse laço entre esperança e redenção, na página 216. Agora, coloca-se a questão: em que consiste esta esperança que, enquanto esperança, é redenção? Pois bem, o núcleo da resposta encontra-se no trecho da carta aos Efésios já citado. Os Efésios, antes do encontro com Cristo, estavam sem esperança,
porque estavam sem Deus no mundo. Chegar a conhecer a Deus, o verdadeiro Deus, isto significa receber esperança. Bonito, hein, de ver essas palavras tão precisas do Papa Bento XVI. Eles eram sem esperança, os efésios, porque eram sem Deus nesse mundo. Então não tinha esperança. Mas Cristo ressuscitou é o ponto de partida de nossa esperança cristã. E São Paulo vai dizer na primeira carta aos Coríntios 15, 19, se somos em Cristo, se não temos só a espera que nessa vida, somos o mais triste de todos os homens. Mas vamos ouvir na verdadeira tradução. Se temos esperança em Cristo, somente para esta vida, somos os mais dignos de compaixão de todos os homens. São mais dignos de compaixão que todos os homens. Coitado de reduzir a pequena espera na vida só desse mundo. Para que Deus me abençoe, que Deus me faz ganhar dinheiro, que Deus me abençoe nos meus amores, no meu casamento, de meus filhos, não sei o quê. Só para essa vida terrestre, somos menos dignos de todos os homens. Porque a esperança nos faz ver bem além, bem mais longe. A esperança, dizia uma pessoa, eu me lembro do início da minha conversão, não sei se foi um pastor protestante que dizia isso, a esperança são as asas da fé. A esperança nos faz voar com a fé. A fé precisa das asas da esperança. Vamos concluir para hoje esse coração do querigma e de nossa fé. Ele ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. E vamos ouvir um pequeno comentário de São João Crisóstomo sobre isso e do Papa Francisco na sua exortação Gaudete e Exultate. Muitas das nossas dores nos vêm da nossa ignorância. De novo, temos o discurso paulino sobre isso, justamente. Ao ponto que, se nós fôssemos instruídos, nós afastaríamos a tristeza. Se estávamos instruídos, a tristeza não teria peso. É o que Paulo nos faz ver pelas suas palavras. Eu não quero que vocês ignorem, a fim de que não se entristeçam, como fazem os outros homens, porque não têm esperança. E o que os impediam de ignorar o dogma da ressurreição, diz o apóstolo. É incrível, hein? Como é coerente com o que o Papa Bento XVI falou. Hein? A coerência entre a esperança escatológica e o evento. E São João Crisóstomo, no século IV, sublinha o dogma da ressurreição. Como é bonito de ver que finalmente não tem ruga nessa palavra do século IV. Com Bento XVI não tem nenhuma ruga essa palavra, porque é completamente atualizada hoje, na mesma fé. E concluímos hoje com as palavras do Papa Francisco. Existem momentos difíceis, tempos de cruz, mas nada pode destruir a alegria sobrenatural que se adapta e transforma, mas sempre permanece, pelo menos como um feixe de luz que nasce da certeza pessoal de, não obstante o contrário, sermos infinitamente amados. É uma segurança interior, uma serenidade cheia de esperança que proporciona uma satisfação espiritual incompreensível à luz dos critérios mundanos. Uma alegria cheia de esperança. Então, é isso que eu desejo por cada um de vocês, queridos irmãos e irmãs, que fizeram esse pequeno percurso hoje, que sejamos renovados na esperança, com toda nossa vida, nosso coração, nossa pessoa, por toda a nossa família. Fizemos
essa renovação de viver essa plenitude da esperança. Somos totalmente, completamente amados e somos chamados a uma vida que não terá fim. Amém? Que Deus abençoe cada um de nós. Disponde deles, ó Senhor, segundo a vossa vontade. Dai-me somente o vosso amor, a vossa graça, isso me basta. Tudo que tenho e possuo, vós me destes com amor. Todos os dons recebidos com gratidão vos devolvo.